Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. São 10 horas com mais 8 minutos, está na hora da nossa entrevista ao vivo aqui no Band News Minas, primeira edição, com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. O dia 18 de maio foi estabelecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. De acordo com a Unicef, 129 mil casos de violência contra crianças e adolescentes foram registrados no Brasil entre 2019 e o primeiro semestre de 2021, considerando crimes de estupro e exploração sexual. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Benedito Rodrigues dos Santos. Ele é especialista em proteção à criança do Unicef aqui no Brasil. Benedito, muito bom dia. Seja muito bem-vindo à Band News FM. Muito bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui falando de um tema duro, mas muito importante. É isso, Benedito, para a gente começar, eu queria que o senhor explorasse mais o porquê de a data 18 de maio ter sido estabelecida como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e quais são as ações que estão previstas aí nessa data. Olha, esse dia 18 de maio foi estabelecido pela data de morte da menina Araceli, do Espírito Santo, que foi seduzida, foi sediciada, e até hoje o crime permanece impune. Então é muito importante que essas datas sirvam para a gente lembrar do tema, E, sobretudo, hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre prevenção. Nós temos que, ainda falta no país uma política mais ampla de prevenção. Veja bem, a gente tem 3 níveis de prevenção. A prevenção primária, que é aquela que deve ocorrer antes que o abuso aconteça. A chamada prevenção secundária, que é aquela que deve acontecer uma vez acontecido, para minimizar os danos, E o terceiro, a previsão terciária, que é aquela que, para evitar que, uma vez sofrido o abuso, ele se transforma num trauma. Então, acho que é importante a gente falar de diversas formas que a sociedade pode fazer, E abordando aqui o primeiro nível de prevenção, o que é importante fazer? A gente precisa trabalhar as normas e os valores da sociedade em relação à sexualidade. Hoje, a gente fala a importância de trabalhar com os adolescentes as chamadas masculinidades tóxicas, Essa questão de você olhar para uma mulher sempre, uma mulher sempre como um objeto sexual. O outro nível é trabalhar com as próprias meninas, que elas não precisam se sujeitar a esse tipo de assédio, sedução, para você também ter uma relação saudável. E trabalhando com os dois, a autoprevenção. É muito importante que os adolescentes também, embora não seja a responsabilidade deles, eles saibam se defender, evitar que a violência aconteça. E também, lógico, a sociedade tem uma grande responsabilidade com as pessoas que praticam violência contra a criança e adolescente. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Então, esse seria, meus caros, esse nível de prevenção primária. Agora, também, se vocês me permitem aqui, gostaria de trabalhar um pouco, e aí vocês ficam à vontade para me interromper, o nível secundário, E aqui nós temos trabalhado muito. Vocês sabem que uma criança vítima de violência, hoje, sexual, pela forma que os serviços estão organizados, ela termina repetindo a história 1, 2, 3, até 10 vezes, repetindo a história, e isso vai agravando, vai revitimizando essas meninas. Então, aqui o Unicef, a sociedade, o governo federal, todos estão trabalhando na chamada implementação da lei da escuta protegida e do atendimento integrado. A gente precisa integrar o atendimento a essa criança vítima, para ela ir no lugar e receber todos os
os serviços, né? Hoje a gente já tem, em muitos lugares, os centros de atendimento integrado às crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, né? Coordenar esse esforço para não revitimizar a criança é muito importante. Saber escutá-las, né? Porque a realidade é dura, que os crimes sexuais são muitos, mas a maioria desses crimes não deixa a chamada prova material, né? Então, por isso, a importância da fala da criança. E também trabalhar o nível de responsabilização. Antes da gente começar esse movimento, os crimes sexuais estavam entre os crimes menos responsabilizados. A gente tinha, há uns anos atrás, umas décadas atrás, índice de, por exemplo, de 4% a 6% dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes eram responsabilizados pela naturalização que se fazia. Hoje, os índices de responsabilização são maiores, já na casa de 60% a 70%. Então, a sociedade está melhorando, né? E, por fim, eu gostaria de falar aqui com vocês sobre o nível terciário. Muitas crianças e adolescentes que passam, não é, um episódio de violência pode se transformar em um trauma, ou ele pode ser os efeitos dele podem ser reduzidos. Se a gente atende a criança de imediato, se ela entra por uma cidade que protege, né, uma educação que protege, essa criança supera. Agora, se ela tem que repetir e se ela não recebe serviços de psicoterapia, né, elas terminam sofrendo várias vezes aquela violência, repetindo e até mesmo transformando um episódio de violência em um trauma, né? Então, é muito importante que a sociedade se mobilize, não é? A importância de você denunciar, não se calar diante de um abuso, de uma violência, desnaturalizar a violência. A gente sempre diz, a violência não é natural. A violência, ela é aprendida, ela é prevenível e ela é eliminável. E o 18 de maio está aqui exatamente para nos ajudar a mobilizar contra esse tipo de violência. Precisamos virar essa página da história da sociedade. É possível. Benedito, quem fala com você é Murilo, bom dia. Oi, Murilo, bom dia. Pegando por esse ponto que o senhor falou e da prevenção, né, de prevenir, tem uma coisa geracional, como o senhor falou, e temos que trabalhar geracional para criar adultos, uma nova geração de pessoas mais conscientes, mas enfim, a gente sabe que vários desses crimes contra crianças, quando se fala de abuso sexual, ocorrem dentro de casa, né, de pessoas muito próximas a essas crianças. Você acha que a escola, eu queria saber qual que é a posição, a escola é um lugar, talvez, de uma conscientização da criança para ela saber que está sendo abusada, ou é um tema difícil de trabalhar, justamente porque ainda há muito tabu também sobre esse conteúdo, como ensinar esse conteúdo na escola? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso, é importantíssima essa questão sua. Eu mesmo já trabalhei aqui num guia para o MEC, não é? O Guia de Identificação e Notificação de Sinais de Violência contra Crianças e Adolescentes. A gente acredita que a escola é um locus importantíssimo para a prevenção. Inclusive, Murilo, eu queria dizer para vocês que, do estudo que a gente faz de revelação de abuso, a escola é um grande espaço de revelação espontânea de casos de violência. Então, é importante, é um tema, como você disse, controverso, no sentido de educação para a saúde sexual, mas aqui, no Unicef, nós estamos trabalhando a educação que protege. Essa educação que protege vamos ensinar os professores a estarem atentos aos sinais de violência, como acolher uma revelação espontânea, né, qual o fluxo, o caso de violência deve seguir, né? Então é possível fazer muito desde a escola. E, do ponto de vista estrutural, Murilo, eu queria dizer para vocês também, a universalização da educação infantil, a própria extensão da jornada da escola poderia prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes. Por quê?
porque grande parte do abuso acontece no contraturno escolar, né, quando as crianças estão com supervisão mais frouxa, vamos dizer assim, ou quando elas estão sob a supervisão de adultos que tendem a aproveitar dessas situações. Então, a escola é duplamente um espaço de prevenção, seja na oferta dos serviços, para que a criança possa ficar na escola e evitar o contraturno escolar, mas também esse espaço que a gente tem de educação que protege, em que a educação pode fazer muito para essa prevenção. Benedito Rodrigues dos Santos, né, especialista em proteção à criança do Unicef no Brasil, proteção à criança e ao adolescente. Benedito, é Luciana falando com você. A gente já está caminhando aqui para o finzinho da entrevista. Muito importante o que você nos relatou até este momento, claro, a questão da prevenção, né, da educação para proteger. E a gente torce realmente, né, para que essa nova geração contribua aí para um mundo melhor para as crianças e adolescentes no que diz respeito a esse tipo de crime. Agora, enquanto a gente não chega a esse patamar, estamos aí na luta. A denúncia ela é muito importante, né? Seja de um parente, de um vizinho, a denúncia ela pode colocar fim, né, ao sofrimento de uma vítima. Então, eu gostaria que você enfatizasse também essa questão da denúncia, da importância dela. Isso, é muito importante isso, a denúncia é fundamental, não é? Para que o aparelho de proteção da criança funcione, seja acionado e funcione, né? E olha só, você que está nos ouvindo aqui, nos vendo, você pode denunciar, tanto discando 100, disque 100, mas você pode também ligar para o Conselho Tutelar da sua região, né, para a polícia, né? Você pode ligar para vários. E lembre-se, você pode fazer uma denúncia de forma anônima, né? Você não precisa se identificar. Agora, é somente com a denúncia, com a tomada de conhecimento do fato, que as autoridades podem começar a tomar providências. E lembre, também você que está aí nos ouvindo, a criança, ela revela, né? Ela, no geral, ela não revela intencionalmente, ela precisa de alguém que chegue e pergunte, note que ela está se comportando diferente, que tem alguma coisa com ela, não é? Saber, então, abordar essa criança sem revitimizá-la, saber escutá-la é muito importante para que a gente gere, né, uma oportunidade para que as crianças possam revelar. A revelação é muito importante e antecede a própria denúncia, né? Mas queria lembrar aqui a todos que mesmo os casos de suspeitas, né, podem ser comunicados, né? Então, lembre-se bem que a criança revela para uma pessoa, né, em geral, para uma pessoa adulta da família, que ela confia, ou na escola, ou depois de um serviço de saúde, ela precisa de uma oportunidade de ser acolhida, ela precisa entender que além de ela confiar em você, ela precisa acreditar que você vai acreditar nela, não é? E depois precisa dessa oportunidade. Então, nós podemos muito bem, nessa atitude de saber escutar uma criança, saber observar o comportamento dela, a gente pode estar evitando que uma situação se agrave, né? Que a gente tenha mais consequências. Então, por favor, né, comunique às autoridades, discando no Disque 100, ou Conselho Tutelar, ou para a polícia, mas não deixe que esta situação de violência passe, porque com isso a gente está contribuindo para a perpetuação da violência, para não desconstruir essa violência. E, mais uma vez, acreditem, a violência é prevenível e ela é eliminável. Vamos acreditar nisso e fazer deste 18 de maio uma oportunidade de marcar as nossas presenças nesses eventos, de tomar uma atitude, de comunicar com um deputado, uma deputada sobre um projeto que está no Congresso para prevenir a violência. Vamos fazer um ato concreto para prevenir a violência contra crianças e adolescentes.
Nós conversamos aqui na Band News FM com Benedito Rodrigues dos Santos, especialista em proteção à criança do Unicef Brasil. Nós estamos no Maio Laranja, mês com o objetivo de mobilizar a sociedade e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, data que foi estabelecida em 18 de maio. Benedito, muito obrigado pela entrevista e até um próximo contato.